Igor, olha só, a pessoa que está começando numa empresa, como é que tá o coração? Acelerado no mínimo, né. E aí, o que que vai Ansioso. acontecer? Aquela ansiedade, o que que vai acontecer nesse primeiro dia de trabalho? Parece que a nossa mesa está um pouco diferente para a gravação de hoje. Pois é. Você já imaginou receber essa pessoa com um game? Seria show de bola, né. Será que dá pra gente falar isso nesse episódio? É disso que a gente vai falar. Então, aperta o play. Aprendizagem e educação corporativa. Com Eli Soares e Igor Cozo. Começa agora o Fala T&D. Fala T&D, vocês já viram aqui na nossa abertura que a mesa hoje minimamente tá diferente. A gente adora quando tem livro. Imagina quando tem tabuleiro, ficha, dado, pinos, instruções. O que vai rolar hoje? Bem-vindo, Igor. Opa, Eli, sempre uma alegria estar aqui. Tô super animado para esse nosso bate-papo de hoje, para entender o que essa estrutura toda aqui, como que funciona e qual a forma de receber os colaboradores de uma forma diferente, de uma forma divertida e gamificada. Convidado do dia. Muito bem, vou apresentar aqui os nossos entrevistados. A gente tem aqui a Andressa Pinheiro, que é a Dre. Ela é apaixonada por desenvolvimento humano, é esposa, é filha, é tia, é madrinha e que ama a vida e os desafios que esta propõe. Empreendedora já há mais de 25 anos, fundadora das empresas Movimento Qualidade de Vida, Play Gamification, que é a antiga Triúnica, e Health Games. É escritora, consultora, professora universitária e mais um monte de outras coisas. E a gente tem também o João Zagia, que é o Johnny. Dizem que eles juntos, Johnny e Dre fica drone, tá? Também apaixonado por desenvolvimento humano. É pai de um lindo cachorrinho, Nino. Ele é filho, é neto, é tio, padrinho. Ama a vida, o trabalho, a família. Ama fazer churrasco também. Ele não colocou aqui. Por enquanto, também é empreendedor há 10 anos e foi estagiário da empresa Movimento Qualidade de Vida. Tem mais coisa, tá bom? Mas eles vão contar juntos e a gente tem que dizer que eles são a dupla mais sincronizada deste Brasil. Acho que a gente tá no caminho, Igor. É isso aí. Mas eles dão um show. Ó, Bem-vindos! Bem-vindo. Bora, Johnny! Certo play! Olha lá, já vamos começar essa conexão. Agora a responsabilidade ficou enorme, né? Não é? Gente, obrigado Que pelo honra. convite. Que honra estar aqui com vocês. Que especial. Olha, Elis, Igor, que orgulho fazer parte. Aliás, nós estamos startando 2026 aqui, é isso mesmo? Acredito que sim. De gravação, sim. Já tem alguns De episódios no ar. gravação, boa. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade e nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essas experiências de aprendizagem gamificadas e que posso dizer, né, Johnny, que são transpiradoras, né? Malucas, inspiradoras, mas divertidas sem perder a seriedade. É isso. Isso, e a gente, claro, que tá super curioso. Vocês trouxeram um jogo aqui da Bravende, né? Parceira da BTD. A gente vai contar um pouco disso. Mas queria que vocês começassem explicando um pouco sobre como que essa gamificação aplicada às empresas e como que surgiu a Play, que a gente brincou, aperta o Play. Boa. Bora falar um pouquinho do termo, né, gente? O termo que ele é uma gíria americanizada, obviamente. O termo é gamification, mas a gente usa gamificação. E, na verdade, ela vem começa a surgir em 2002, mais ou menos, né, Johnny? Com o Nick Pelling. E depois ela ganha uma notoriedade muito bacana com a Jane McGonigal. Ela dá aquela coisa de a gamificação por um propósito. E sim, o propósito de fazer as pessoas aprenderem através dos jogos, né, Johnny? Ela dissemina isso muito através de um TED, onde ela fala a respeito de que se as pessoas investissem o tempo que elas investiram em Warcraft para aprender algo que pudesse mudar o mundo, o que elas seriam capazes de fazer. E aí ganha-se uma notoriedade, a terminologia, e começa a ganhar espaço dentro do mercado. Mas eu gosto sempre de falar uma coisa. Gamificação é talvez um assunto mais novo, mas os jogos eles sempre foram aplicados dentro das organizações para trabalhar competências. Então, acho que tem tudo a ver também essa história. É isso. Então essa gíria americanizada surgiu, ganhou uma potência enorme e obviamente a gente lida com ela com muito cuidado, com muito processo
muito... vamos dizer, Metodologia, né, muita Adriana? metodologia. Nós somos os doidos da metodologia. Tudo tem método para aplicar, para criar, e a gente vai falar um pouquinho disso. E a Play surgiu daí, viu, Elise e Igor? A Play surgiu, na verdade, a Movimento Qualidade de Vida, a primeira empresa, né, que eu tive a oportunidade de empreender. Quando você fundou Quando essa eu tinha empresa 10 lá em anos de idade. 10 Claro. Então, e dali a gente já viu que, poxa, as palestras poderiam ser feitas de uma maneira diferente. Eu tenho uma pós-graduação em jogos cooperativos e dali me fez entender que poderia, então, as palestras que eram tradicionais, a gente fazer através de jogos. Ali foi criado o primeiro game de saúde e qualidade de vida, é o game das 7 saúdes. Isso mais ou menos a gente tá falando em 2006. Aí, naturalmente, a gente começou a se desafiar todos os anos, inclusive muito por causa do CBTD. Era um grande objetivo levar. Aliás, tem fotos do Johnny estagiário. Melhor o pessoal só procurar essa foto porque vai encontrar minha metade. Né? Muito bom, é verdade, né? E aí, todos os anos a gente se desafiava a ir pro CBTD com um jogo novo de qualidade de vida, de saúde e qualidade de vida. E aí fizemos isso em 2007, 2008, 2009. Em 2010, a gente começou a se questionar, e muito provocado também pelos colegas da área de treinamento, falava assim, pô, mas esse game aqui não dava pra trabalhar a negociação? Esse game aqui não dava pra trabalhar os valores da empresa? A gente começou a entender que podia ter alguma coisa relacionada a um negócio. E aí a gente começou a criar a metodologia que a gente utilizava para as nossas criações. Em 2014, mais ou menos, a gente... mandamos uma proposta para o CBTD. Gente, o CBTD Eu achei sempre uma foi loucura, impulsionador tá? de Muito. muitos palestrantes, muitos consultores. Legal. Da nossa é uma história honra, muito grande. né? muito grande. Então, quando a gente fala em CBTD, nos impulsionou demais. E esse ano de 2014, nós íamos com temas de saúde e qualidade de vida para o CBTD sempre palestrar e nos já impulsionava, né, demais. E foi um ano que nós fomos com termo e tema gamificação, a nossa forma de fazer a experiência de aprendizagem gamificada. Eu achei uma loucura na época, porque imagina essa transição, a gente fazia os nossos jogos sobre qualidade de vida. E a gente começar a explicar como nós fazemos as nossas criações era uma mudança de rumo grande. Eu falo sempre que a Andressa é muito visionária, não entendo muito bem as coisas que ela fala, mas a gente se mete e vai nessa. Nossa, Johnny, obrigado. Entende o que eu falo. Eles fazem terapia aqui ao vivo. Não, gente, é muito além tá do tudo tempo, bem, assim. a gente gosta. Igual, ó, aí ela Daqui a falou assim, pouco. não, vamos falar da nossa forma gamification humanizado. Tá bom, eu falei, mas pô, tudo é humanizado. Ela tá ficando doida, né? Aí passou Não se falava de humanização. né? Não, imagina. Aí começa um negócio, esse movimento de humanização. Então, a Adri sempre trouxe coisas que estavam muito além do nosso tempo ali, que determinaram muito a nossa trajetória. E tem uma coisa muito legal, e aí trazendo esse olhar do CBTD, como curador do CBTD, participando da curadoria do CBTD, que essa virada de, em vez de ir lá e apresentar um game, vocês foram lá para apresentar como fazer um game, o método de criar e entregar a metodologia para o pessoal, para os profissionais que vão no CBTD. E é isso que o CBTD busca, né? De trazer empoderamento para os profissionais, para eles saírem fazendo aquilo lá. Pega aquele conteúdo e consegue montar o seu game, a sua estratégia de aprendizagem, trazendo um olhar gamificado. Então, Cê isso foi muito sabe, legal. O Igor, muito legal você lembrar, muitas pessoas, quando a gente tá ali, né, fazendo os workshops ou palestras, até nos abordam e falam, mas vocês entregam o ouro. E é isso, a gente tem que deixar esse legado, tem que entregar metodologia, tem que entregar algo que a gente vê dando certo. Claro que tem coisas que a gente faz e tem algumas falhas e faz parte do jogo, a gente dá o passo para trás, mas a gente leva algo mais curado já, tem uma curadoria para isso. Então, é muito bacana e isso a gente leva há anos já para que os profissionais de treinamento, desenvolvimento RH possam também criar as suas experiências. O crescimento da empresa ele passa muito por isso, Igor. Todas as vezes que a gente levou literalmente esse ouro, que era a forma da gente fazer, ensinar as pessoas a fazerem e criar, entre aspas, concorrentes, foram os anos que a gente mais cresceu. E a partir daí a gente começou sempre a fazer esse trabalho. Ó, o que a gente fez agora de novo nos últimos anos por causa dos desafios do cliente? Foi falar sobre game de onboard, game de cultura. Vamos levar isso. Se aprovados, a gente apresenta um pouco do que a gente está fazendo e tenta inspirar as pessoas. E os livros acabaram também acreditando isso, né? Livro não, né? Livro jogo? game, jogo, né? Porque não podia, né? Mas o mais legal, o que eu percebo muito no CBTD é exatamente isso. Quando chega uma metodologia
E esse olhar de, puxa, as pessoas podem sair aplicando. Elas não vão deixar de lado uma consultoria. Aquilo lá, eles vão resolver as coisas pequenas do dia a dia. E, Exato. puxa, tem um desafio maior, tem um desafio que eu não consigo parar para fazer, eu preciso olhar mais Sim. estratégico enquanto profissional de treinamento, eu vou atrás das consultorias. Mas é aquele equilíbrio que a gente consegue criar, as pessoas entenderem as metodologias, entenderem os processos, ou para contratarem melhor, ou para fazer os Sim. pequenos processos, as pequenas tentativas, e aí isso consegue desenvolver bem o mercado. Muito legal. Quando a gente pensa também em potência da gamificação, a gente está muito longe de esgotar. Então imagina, se a gente consegue trazer uma palestra, provocar, fazer esse episódio, as pessoas gostarem, entenderem e vão ali conseguindo implantar no seu dia a dia, vai gerando ainda uma maior vontade, maior desejo de Exato. colocar gamificação em outros É processos. verdade. Então nunca a gente vai esgotar. É. Quanto mais vontade as pessoas tiverem, mais espaço vai ter. Liz, eu costumo dizer assim, a gente faz palestras e treinamentos há quantos anos dentro das organizações? E até hoje a gente faz palestras e treinamentos, o que vai modificando, talvez é uma ferramenta, um método, algo do tipo. A gamificação é a mesma coisa. Não é porque eu fiz um jogo que eu esgotei o método. Eu tenho várias possibilidades de jogos, várias mecânicas, As várias nuances. nuances. E esse desafio que você falou é muito bacana. A gente teve um desafio há 2 anos atrás, que o grande objetivo do cliente era conseguir internalizar isso na cultura Brasil, ok, mas ele precisava levar para a cultura americana. 2 anos atrás, ele não conseguiu. Ok? Fizemos mais um ano de trabalho, tentou novamente internalizar isso na cultura americana, não conseguiu. Esse ano, pela primeira vez, eles conseguiram levar. Depois de batalhar muito. Lá, a gente está engatinhando ainda. Então, a gente também consegue olhar esse mercado da gamificação olhando para o mundo, mas partindo de projetos aqui do Brasil, né, Adriana? É a forma com que nós desenhamos esse projeto específico, que foi presencial, de conexões face-to-face, né, olho no olho. Então, existe a questão cultural também muito estabelecida, não só de a criação dos games nas empresas, mas cultural regional, né? Então, isso é um impacto grande e a gente só consegue dar esse salto maior num estilo específico, vamos dizer assim, porque a gente sabe como a gamificação já está disseminada, né? Tá muito grande. Mas porque existe a relevância para aquele fim, ou para aquela cultura, ou para aquela... Quando eles aquela entenderam isso, o projeto ganhou essa magnitude e aí sim, o americano, a estrutura, a cultura local aceitou utilizar a gamificação. Eles quebraram a estigma de que gamificação era uma brincadeira, não era um papo sério. Exato. Uhum. E vamos falar sério então aqui. Vocês trouxeram, se é que a gente consegue. Vocês trouxeram um exemplo de um jogo que vocês desenvolveram para a Bravendi e que ele está encaixado nessa experiência inicial do colaborador, Sim. que é quando ele chega à empresa. Então, vai ter aquele primeiro dia, tem aquele momento de onboarding, que tem uma explicação da empresa, que tem uma parte técnica, que tem uma burocracia, que tem depois uma visita nas áreas. O que esse tipo de projeto de game para onboarding tem de especial, específico e de vantagem? Bom, acho que a gente poderia ficar umas 4 horas Vamos falando lá. só de onboarding, né? E nós temos algumas experiências bem interessantes quando a gente fala de onboarding. Primeira coisa, a gente tem que entender que gamificação, ela pode ser sim utilizada para vários fins, temas e etc, né? Visto a gente trabalha com farma, eu falei que a gente já aprendeu a fazer pneu, balinha, joia, né, Johnny? Avião. Já subimos em STS lá no Brasil Terminal Portuário, lá no Porto de Santos, enfim. Mas especificamente de onboarding, existe um cuidado muito peculiar. Tá? E esse cuidado a gente tem que partir de entender, primeiramente, acima de tudo, a cultura da empresa. Qualquer ação gamificada que já tira as pessoas da zona de conforto, goste ou não, as pessoas já estão desconfortadas, a gente precisa entender a cultura para criar relevância e propósito para aquela experiência. Se a gente não partir, então não começa do jogo. Uhum. O jogo ele vai vir como uma consequência de uma investigação diagnóstica. E aí vem todo o método de criação. Nós temos um método de criação muito estruturado. Por onde a gente começa, aonde às vezes a gente não vai nem continuar
nas mesmas caixinhas, a gente tem que reposicionar, mas o método, ter um método para construir também fará toda a diferença. Mas começar de cultura e relevância e propósito da organização. E a base do onboarding, da integração, ambientação, seja como as organizações a chamam, né, dentro da sua cultura, é você tentar tornar aquele ambiente que para o colaborador, quando ele chega, é muito desafiante. Ele está chegando num lugar onde ele não sabe. A gente brinca que as empresas estão, num primeiro momento, no onboarding, tão preocupadas em trazer a cultura, informações, regras, etc. E a primeira coisa que talvez a gente tivesse que fazer era apresentar para a pessoa onde é o banheiro. A gente comentou isso no projeto. Aí depois que a Perfeito. pessoa sabe mais ou menos onde ela tá, a gente pode tentar fazer esse processo dela entender a cultura da organização. O game tenta acelerar esse processo. Ele tenta trazer aquilo que é a ideia de que se cultura é feita pelas pessoas, por que eu não vou fazer a pessoa fazer algo para internalizar essa cultura? E aí o ganho no longo prazo. Porque se essa pessoa está melhor internalizada na cultura, nos valores, no propósito da organização, ela no dia a dia consegue ter uma maior forma de lidar ali com os desafios que vão aparecer. O caso da Bravend foi isso, entender a cultura Bravend, quem são os Bravenders, e tentar transformar isso numa gamificação que, para o novo colaborador, já no primeiro momento ele entendesse a cultura da organização através de 1h30 de experiência, 2 horas de experiência. E o que eu gosto muito de falar é que o game do onboarding, ele também tem que ser um game de treinamento de cultura. Porque a gente não pode esquecer que tem todos os colaboradores na organização. E aí o que a gente Revisitar faz? isso aí. Aproveita, Exato. não é só para quem tá chegando Reambientar novo, todo mundo, legal. reintegrar. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes na empresa tá chegando um colaborador naquele dia. Exato. Ele não vai jogar sozinho. Então faz um onboarding, tem as pessoas acolhendo e já cria uma relação, inclusive, com as pessoas novas. Reaculturamento, inclusive, Muito né? legal. E um ponto também que a gente chama atenção, gente, a gente acha, gamificação todo mundo ama, todo mundo vai amar quando vê um jogo em cima da mesa, um game digital, e tem pessoas que não gostam. Então, além dessa relevância e entendimento cultural, a gente, até porque o entendimento cultural, a gente tem que entregar uma experiência que é de acordo com o que a empresa vive. Então, senão a gente vai, vamos fazer um jogo inspirado na Disney. Tá bom, mas vamos fazer um jogo inspirado na Disney, só que a empresa não vive nada. Não é a Disney, né? Não é a Disney, e não vive nada daqueles valores, ou nem próximo. Então, olha só que importante a gente observar isso. E outro ponto, que a gente tem que dar vários estímulos para atrair vários perfis. Porque a gente entende que tem pessoas que não gostam e não vão gostar do que elas veem, então a gente tem que fazer etapas para deixá-las confortáveis, num ambiente seguro, atraindo perfis diferentes, para assim ela entrar no jogo confortavelmente, para ela aprender de uma maneira mais ágil. Porque se ela não estiver confortável, ela nem aprender vai. Legal, aprendi o jogo, aprendi um pouco mais da cultura e aí eu tenho um ganho secundário nesse processo. Se eu tô falando dessa experiência presencial, eu integro as pessoas. Eu quebro um pouco aquela ideia, a gente vê muito isso na prática, né? Você vai pro primeiro coffee, aquele primeiro momento onde as pessoas vão ter um momento para ter um coffee, alguma coisa do tipo, ninguém fala com ninguém, porque elas não tiveram a oportunidade de conversar. Se você tem a gamificação, você começa a criar um ambiente mais seguro psicologicamente para essas pessoas, e aí, vocês melhor do que ninguém sabem, esse processo da aprendizagem vai se dando também de uma forma muito mais efetiva na criação ali do dia. A gente fala bastante, né? Ah, não, mas é Assim, podcast, é pra assim que é bom. falar. É isso podcast, mesmo. sabe aquele áudio longo? Chama podcast também, sabe? Podcast, aquele de 30 minutos que você Fala mais que a mulher do Yakult, Eu é falo isso? que a gente fala mais que a mulher do Yakult. Aí Não, ninguém tá tudo tem, certo, só os mais tá tudo vintages certo. entendem. Né, Jay? Tem isso também, tem que adequar o repertório. Pessoal, falando da criação do jogo, aqui a gente tá vendo tabuleiro, dado, tem fichas, tem aqui os pinos, eu não sei como é que chama esse daqui. Fichinhas. Outras né? fichinhas. Como é que vocês compõem os elementos de um jogo? Todos vão ter pino, todos vão ter dado. Como é que é isso, assim? Porque muitas vezes as pessoas simplificam esse processo de criação e falam assim, eu também faço. Agora com inteligência artificial eu também faço o jogo. Como é que vocês fazem essa definição? Boa. Excelente pergunta. E a gente tem um processo onde a gente, mediante esse entendimento da cultura, a gente passa a ver que o detalhe vai fazer a diferença. Um pininho parece só um pininho, mas ele vai ganhar um poder de acordo com o que eu vou fazer,
qual é o significado daquele pininho para a cultura Bravende, por exemplo. É o que você fala da intencionalidade. Exato. Tudo tem que ser intencional. Então, às vezes, eu vou usar um pininho aqui que eu não vou usar no CBTD para os amarelinhos. Uhum. Eu vou utilizar outro tipo de abordagem ou ferramenta que não é o pininho. Então, não existe uma receita de bolo. A gente diz... Existe a intencionalidade. Sim, a gente diz que o processo ele dura aproximadamente de 1 a 2 meses para a criação de uma gamificação nova, seja para um onboard ou até mesmo para uma convenção, por exemplo. Durante o processo, você tem 8 grandes etapas. A gente divide essas 8 etapas em 4 fases. E a gente brinca que é o game. É o gerar, analisar, moldar e executar. A fase do gerar é onde a gente pega todas as informações da organização. É levantar mesmo informações. Para a partir da fase seguinte, a gente começar a analisar. Essas 2 fases dão a resposta pra gente de quais elementos que eu preciso ter no game para replicar a cultura. A gente brinca que o 70, 20, 10 nosso é o contrário, né, Johnny? Exatamente. Boa. Exatamente isso. É. E aí, a ideia é de que nessa fase as respostas começam a aparecer pra gente num processo criativo mesmo. Então, entender essa cultura, como que isso acontece, uma fala de uma reunião de alinhamento de expectativas, isso leva a gente para um caminho pro outro. No caso de vocês, eu me lembro até hoje que foi quando a gente, numa reunião com a Elisa trouxe o significado de quem eram os Bravenders. Aí a gente, tem oportunidade aqui, mas uma oportunidade cuidadosa, mediante a perfis que nós vamos encontrar diferentes, sem enviesar questões, né, Johnny? Aí foi E essa fala, então, desses super-heróis, né, pessoas que entenderam o poder da transformação, se transformaram e levam isso para outras pessoas, fez com que a gente pudesse trazer uma solução de quem que seria essa persona, esse Bravender? Mas como representar isso através que ele não tivesse literalmente uma forma só de enxergar. Na verdade, ele é a construção de várias outras. Nasce daí, o Tangram, a ideia daqui a gente tenha esse personagem trazendo quais são as inspirações e as palavras-chave, né, do que é ser um Bravender. Olha que maluco, o Johnny falou Tangram, que coisa muito familiar na área de treinamento. Sim. Só que nós encaixamos no processo e ele torna a ser um ator muito principal com coisas que a gente já tem em mãos. Ele torna um sorteador do jogo. Né? Isso, e nos nossos workshops, treinamentos, a gente fala, gente, tem muitas coisas que nós temos nas nossas mãos, mas às vezes a gente não viabiliza encaixar em alguns lugares, que dá uma potência incrível, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal da dinâmica dos jogos, que é a simplificação da mecânica. A mecânica é simples, eu aprender o jogo não é o maior problema, assim. Sim. Então, nas experiências que eu já participei, já fiz algumas, né? A gente tem o processo dos amarelinhos, já conheci outros games. A explicação do jogo é muito rápida e sempre tem, pelo menos nas experiências que eu participei, um facilitador ali que... Pra tirar apoiar, né? a barreira da regra do jogo, da dinâmica do jogo e focar na aprendizagem da cultura, no que faz sentido pro negócio. Então, eu acho que esse é um trunfo importante do processo de gamificação. Ele não tá preocupado em aprender a regra, e sim aprender o conteúdo, a experiência e participar da experiência de uma forma solta. Né? E olha, eu acho que você tocou num ponto que a gente também fala tanto, gente, que é assim, o simples não é ser simplista. E a gente tem que tornar a regra do jogo muito fácil, até porque nós temos pouco tempo nas organizações para fazer os treinamentos. Até um onboarding, muitas vezes, a gente tem pouco tempo também. E todos os outros treinamentos. Mas acreditem, e vocês que já vivenciaram vários jogos, e a gente que aplica isso toda semana, o mais simples já é complexo quando a gente reúne as pessoas, quando elas estão já desconfortadas e vão ter que ali responder algo, tem medo, tem receio, tem exposição. Sim. Então a gente tem que partir do ponto que ambiente seguro e o quanto mais simples, sem ser simplista, é o ideal. E aí o que a gente vê de muitas pessoas nos abordando, e até profissionais da área, que falam assim, André, Johnny, mas nossa, eu não consegui fazer um jogo porque quer dar aquela complexidade, que eu falo, meu Deus do céu, para entender a regra do jogo vai precisar 3 horas. Para entender a regra. 3 horas e mais uma rodada, né? Exato. E aí a gente perde o maior ouro, que é o quê? O conteúdo de aprendizado. Esse é A até um gente foca cuidado na que a gente toma quando a gente vai jogar, porque a gente gosta de jogar. Só que os jogos que a gente tenta jogar são jogos sempre que levam dentro de uma simplicidade de mecânica. Pra gente também não enviesar em pensar que precisa de mecânicas muito complexas pra gente ter no nosso dia a dia. Então a gente toma esse cuidado. Eu acho que é algo que, assim, não, isso
É importante ficar claro que não é a gamificação. Essa é a nossa forma de fazer que acredita disso. Exato. Porque você vai ter ali experiências baseadas num RPG, ou até mesmo de escapes, que você vai ter envolvendo a A própria gamificação. TD, que nós vamos sempre Sim. junto, né? Juntos, né? Junto à BTD, junto à Bravem. Lá nós participamos de algumas experiências extremamente complexas e muito interessantes também. Só que nós temos uma forma e uma crença até diferente. E aí, um outro ponto que eu ia trazer é que, além dessa simplicidade, a gente tem que entender que todo o processo, ele é grande. O bastidor disso é enorme. Depois que ele está pronto, as pessoas falam, nossa, mas é isso. Ou até falam, nossa, é só isso. Mas é muito interessante que todo esse bastidor, essa construção, ela leva tempo, como o Johnny falou, de 1 a 2 meses. E nós tivemos, para vocês terem uma ideia, uma experiência que foi nosso recorde de aplicação em uma sala única. Vocês viram que a gente tem um viés mais do presencial. Temos games digitais, mas a gente tem esse approach muito do presencial. 1.200 pessoas jogando juntas. Uau, é muita gente. Na mesma sala. Não tivemos, focalizadores e cofocalizadores. Não tivemos. E aí você precisa de uma mecânica ainda mais simples, mais orgânica para acontecer. E nós tivemos 2 horas de aplicação para todo mundo jogar junto. E você tem outras realidades também. Por exemplo, esse game da Bravend, você vai ter a oportunidade de ser replicado por profissionais da própria organização. Então, a gente vai ter um profissional aqui que é parte já do time, né, de recursos humanos, que vai fazer a aplicação. Então, eu também preciso pensar nessa simplicidade de quem que vai aplicar. Para o focalizador, né? A gente, por exemplo, multiplicador, está enfim. rolando hoje, com certeza, está rolando o voo da cultura da Embraer. Tá. O pessoal aplica mais de 150 turmas, são mais de 18 mil pessoas espalhadas pelo mundo, literalmente. Só que ele é aplicado pelos líderes da Embraer, que foram capacitados. Imagina que essa mecânica ela tem que ser orgânica para a experiência, para ele aplicar. Exato. Porque ele não pode ficar inseguro nesse processo dessa aplicação. Só que ela não pode ser, vou usar um termo aqui, babaca. Boa. Ela não pode Não ser bobinha, né? Bobinha. Então, assim, a gente tá falando com adultos, a gente tá ali levando Porque senão desengaja na hora. Exato. Então, é aquilo. Essa sensibilidade de nuances, a gente também vai aprendendo a cada criação, gente. Né? Então, são quase 15, 20 anos aí nessa estrada, mas a cada criação a gente tem uma surpresa, tem um insight, tem uma sacada. Mas o mais importante, sim, cuidado com complexidade em games corporativos. Esse eu acho que é uma hashtag fica a dica. Algo que a gente acredita bastante. Tem um ponto que a gente precisa falar, que é quase que um viés inconsciente, quando a gente fala, vamos jogar. Começa um jogo. Quase que até o corpo da gente se move. Já vai pra cima, né? Pra gente ganhar, pra gente competir, pra gente conseguir se superar. Como é que a gente faz para que essa competição não torne o jogo depois uma desavença entre a equipe, Sim. mas mantendo essa vontade que dá de poder participar, esse engajamento? Adorei. Ô Johnny, a gente brinca, né, que desde o início da nossa parceria, o Johnny sempre teve um viés bem competitivo e eu bem colaborativo. Então é muito interessante essa diferença entre nós para algumas decisões. Mas vai lá, Johnny, a gente veio discutindo Eu isso acho que esses dias também. A linha desse meio do caminho foi entender que o que motiva as pessoas não é serem melhores que as outras. É sim superarem desafios, atingirem metas e mostrarem ali o seu melhor. Basicamente é por isso que a corrida de rua funciona tão bem. Porque você contra você mesmo, você Eu não tem a vou sua ganhar meta. Você não vai ganhar, talvez, ali do melhor brasileiro. Não vai. Mas por que você corre? Então, quando a gente entendeu esse processo, e aí muito da formação da Dre, dos jogos cooperativos que me fez entender esse processo, é a gente levar isso. O que motiva as pessoas é o desafio. Então, se eu levo o desafio e eu levo dentro disso uma meta que é possível de ser atingida por todos, não necessariamente eu ser o melhor da sala é o que vai ser aquilo que vai me motivar. E aí tem um viés ou um olhar contrário. Se eu estou dentro de uma organização onde eu preciso fazer as pessoas aprenderem uma determinada temática e dentro dessa temática eu coloco algo competitivo, quem vai se sair melhor é quem conhece aquela temática. E a gente está precisando atrair ou internalizar conteúdo em quem? Naquele que sabe menos. Ou Quem que mais seja que vai se precisa. sair pior no jogo. Se eu ranqueio as pessoas, automaticamente quem que desengaja? Quem ganhou, quem perdeu.
Quem perdeu. Perdeu. E automaticamente, Completamente. então, o meu jogo não vai atender ao que precisa. Então nós temos um modelo crença também, não melhor, não pior, para o ensino-aprendizagem de gamificação, a gente trabalha no máximo competição. Explica esse negócio. Então tem a competição, então a gente hoje não faz games 100% competitivos por conta dessa história, mas não achamos ruim quem Nossa faça, forma. mas é a nossa forma de fazer e acreditar que o ensino-aprendizagem a gente vai ter uma fluidez e aprendizado maior na mesa e eu Pelo vou menos dá competir mais- com o mercado. A Bravente compete com o mercado. Dá mais tranquilidade, pelo menos, de aplicar, né? Exato. Porque se você falar uma coisinha que der um duplo entendimento, cria-se o caos, O então é caos. melhor É. assim. Agora, e vamos pensar nos amarelinhos que a gente faz há mais de 5 anos, né? Os games de treinamento dos amarelinhos. Cara, se a gente trabalhar uma competição ali, eles têm que se ajudar o tempo todo tempo durante todo. o CBTD. Então, de novo, quais são os valores, quais são os princípios, mas os valores da empresa que vão pautar o tipo de game que a gente vai ter. E tem empresa que já não nos contratou porque nós não iríamos fazer um game 100% competitivo. Olha, tem essa, Tá? essa resistência também. E que tudo bem, vão para outra Faz consultoria. sentido para dentro de algumas culturas. Que faz. Uhum. né? Exatamente. Então a gente fala da colaboração e da competição. O que é a competição? Obviamente as pessoas já divididas em grupos já vão achar que estão competindo, então tem isso. Tem às vezes até um pequeno estímulo que soa competição, mas a gente está num ambiente geralmente das aplicações de uma mesma organização, então a gente leva para que as pessoas joguem juntas. E a gente olha essa discrepância, né? O que a gente mais ouve muitas vezes dentro das organizações? As pessoas vivem em pseudos-feudos e cada um ali defende, cada líder defende a sua área, etc e tal. Aí quando a gente tem e aí como valor, colaboração. Mas aí você vai para uma convenção, você vai para um encontro de líderes onde você estimula a competição. O valor é colaboração, mas aí não. As tem, metas né? são individuais, né? Na meta individual, eu estimulo as pessoas a ganharem o jogo, a quem vai ser o melhor no ranking. Então, eu acho que esse alinhamento entre cultura e o jogo é essencial. Se a sua cultura valoriza a competição e tem isso como foco, o seu game precisa ser competitivo. Você Se tem você que- tem exato. colaboração ou cooperação como um dos valores da sua organização, faz sentido você ranquear as pessoas, né? Que comumente a gente vê é muito mais dentro do script ou nas paredes. Sim, um dos valores muito de empresa que a gente faz é colaboração. Então aí fica incongruente até, né? E, assim, tem uma discussão constante sobre a gamificação, sobre metodologias novas ou metodologias alternativas de treinamento. Às vezes as pessoas chegam, e eu já vi gerente de treinamento chegando e falam, poxa, eu preciso fazer um treinamento gamificado. Às vezes parece que o treinamento começa com a gamificação, ou eu quero fazer um treinamento em realidade virtual, em realidade aumentada. Começa com a ferramenta, para depois achar um propósito que encaixe naquela ferramenta. Comenta um pouco sobre isso, como que vocês trabalham com essas demandas que surgem? Boa. Acontece. Acontece, sim. Eu não vou mentir. Acontece, não vou mentir. E naturalmente acontece pra gente, principalmente, porque a gente se posicionou como sendo uma empresa que é focada só em gamificação. Então, Uhum. muito provavelmente, quando a pessoa chega com um processo pra gente desenvolver, ele já sabe que ele quer aquilo. O que a gente só tenta trazer dentro das nossas criações é que, por mais que a gente trabalhe com a gamificação, não é simplesmente colocar um jogo e fazer as pessoas jogarem. É a gente se conectar àquilo que a Andressa falou da experiência de aprendizagem gamificada. Eu tenho a experiência, eu tenho que aprender. Uhum. O game ele vai ser o processo desse, mas eu tenho que entregar aquilo que a empresa precisa para resolver o problema dela. Então, isso que eu Exato. conecto um pouco da gente. E o que a gente encontra também, né, Igor? Que assim, muitos profissionais que nos procuram, que já participaram dos nossos treinamentos, que estão criando seus jogos. Sim. E falam, mas olha só, a gente já criou o jogo. Olha, eu recebo as pessoas na sala, eles sentam, a gente dá as regras do jogo, eles começam a jogar. Então, veja que o processo de aplicação desse game, ele faz toda a diferença. Então, quando a gente fala da experiência de aprendizagem com elementos de gamificação, a gente parte de um ponto, de novo, a gente aplica um método na aplicação. Então, esse game aqui, a gente começa preparando o grupo para deixar aquele ambiente mais seguro, mais confortável, porque as pessoas já estão em desespero, muitas delas estão em desespero. A gente contextualiza o que elas vão aprender, ou seja, a gente dá relevância ao que elas vão aprender. Fala o que é esperado. Isso. Isso faz Perfeito. uma diferença total para qualquer treinamento, né? Pra Exato. E não é porque eu é um espero game. isso.
E não é porque é um game que não vai ter aqui apresentação, Não, exposição, PPT. Exato. Enfim, a gente tá falando aqui, o objetivo é esse. Exato. Preparamos o grupo. Olha, e o poder da preparação. Uhum. Pensa nessas pessoas que estão em desespero, porque já estão. Contextualizamos, damos relevância, explicamos o que elas vão aprender. Nem jogou, não jogou nada. Jogou alguma coisa aqui? Não tem jogo aqui. Aí entra na gamificação. Muitas vezes a gente pode cadenciar esse processo com micro game learnings, que a gente fala muito dessa metodologia, mais rodadas. pra focar em temas, Exato. Festes, mas com foco em termos. É o caso em da termos. Bravend aqui, a gente tem temas. 5 momentos. Né? Isso. Aí, então, preparamos, contextualizamos, jogamos, gamificamos, internalizamos, que é o momento onde ela sai aquele flow maluco, Daquela aquele adrenalina. círculo mágico, e aí internaliza, ela vai entender, poxa, eu me saí assim, isso aqui eu preciso aprimorar, isso aqui eu preciso melhorar. A gente tem um processo para isso e finaliza. São 5 etapas que eu e o Johnny, a gente gosta de aplicar nos jogos. Então, veja, não é só a ferramenta. Uhum. É todo Agora, a gente tá chegando. Já, Que delícia! Estamos. Nossa, foi rápido. Mas eu queria que vocês fizessem um acréscimo antes da gente ir pro momento Toma e Devolve. Que é o que vocês estão vendo sobre gamificação, sobre potência, sobre interesse das empresas. Nesse próximo aqui, 2026, 2030, tem algo que dá pra gente apostar? Ai, ó, a gente se questionava muito sobre o presencial versus o digital. Isso é algo que nos toma ainda hoje, né? O tempo todo. E junto com isso, a discussão sobre realidade virtual e etc e tal. E aí a gente sempre teve uma linha muito no presencial. A pandemia nos levou muito pro digital. Sim. E o que a gente observa... Crescemos muito Crescemos com essa muito no ideia do digital. digital. Mas, agora, o que a gente sente mais? Volta algo que acontecia lá em 2018, 2019. As empresas entenderem a oportunidade que elas têm com a gamificação, mas trazendo a gamificação personalizada para elas. Uhum. Porque elas já vivenciaram jogos que são jogos ali que a gente pode chamar de prateleira, que vão abordar, que vão trazer um ganho, mas elas estão no caminho de querer aquela coisa mais premium, com a cultura dela, com algo que fique, que faça parte do dia a dia da aplicação. Então é um pouco do que a gente vê no nosso mercado, né, André? Sim, e o que a gente sente também de muitas procuras, né, é que as empresas querem aproveitar o momento presencial para realmente fazer o presencial acontecer. Pra gerar relevância nesse momento. Né? Exato, olho no olho, a troca, a conexão. Então, as empresas hoje nos procuram porque elas querem. Eu quero que as pessoas se conectem. Eu quero que as pessoas fiquem integradas. E aí, obviamente, que o game vai acrescentar algo muito de conteúdo que a gente o ganho, ganha, né? De várias Eu posso pontas. integrar, eu posso fazer as pessoas melhorarem o relacionamento entre elas, mas ainda abordar cultura e problemas e situações de desafios do meu dia a dia. Então, isso traz pra gente no nosso mercado. Eu sei que o tempo tá acabando, mas e não é pim-pim, tá? Não é mágica. A gente até fala pros nossos clientes, gente, não dá pra colocar o Maracanã dentro do Fusca. O conteúdo tem que ser prioritário. Se eu tenho mais tempo, eu tenho um mergulho maior. Menos tempo, eu vou ter a discussão rasa. E isso tem que também ser muito entendível para quem vai criar um jogo. O game ficar pra empresa. E ela preparar pessoas dentro da organização para fazer com que esse game, então, efetivamente Gire lá. Que seja... vire um ritual Vire um mesmo. ritual. Exato. Toma e devolve. Muito bem, chegamos no momento Toma Toma e e Devolve. Ixi, Maria, que Uma expressão. É um jogo. Ah, gente, eu achei é que ia jogo. jogar o dado. Não vamos jogar o Vocês dado. podem jogar o dado no final. Pode, Ó, é uma palavra, uma expressão aqui. Vocês respondem Tá bom. ping-pong. Vai lá, Isso, Igor. olha lá. Experiência do colaborador. Personalizada. Vai Ah, responder assim os Vamos dois? ver se é alguma base. Tá bom, vamos lá. Amarelinhos. Ah, é paixão. É, um encanto. Agora pra Dre. Pra mim. Johnny. Ah, meu parceiro. De vida. pro Johnny. Minha Dre. mentora. E o que não é óbvio sobre vocês? Eu vou falar o seu, eu falo o seu. Você Não, fala o não, meu fala. e eu falo Fala o seu. dele, pode ser? Pode, vai. É, porque às vezes a Novos gente... sobre a Dre. A Dre é super expansiva, adora pessoas, etc. Mas ela precisa do momento dela. Ela tem um momento do Pilates, da meditação. Ela tem um momento onde ela me deixa aqui no meu cantinho. Isso não é óbvio. Que eu não quero ver ninguém, Dre. Esse é o seu momento. Esse é o momento. Fica a dica, não chega perto. É o farol.
Adorei, obrigada. E do Johnny, você deu um spoiler, tá? É, do churrasco. Do churrasco. O Johnny faz excelentes, incríveis criações. E ele faz tão bem o churrasco quanto as criações. E tem um ponto também que não é óbvio. O Johnny tá um pouco melhor, mas ele sempre foi muito tímido. Muito. Sério? A gente tava em palestras, Não dá assim, a pra Andressa levantava a mão pra fazer uma pergunta. É. Falava, meu Deus, o que ela tá inventando? Acredita? Vermelho, roxo. É, não dá pra pensar, não. Não, eu Onde é que não. as pessoas encontram vocês pra continuar esse papo, pra conversar sobre Legal. gamificação? Arroba Play Gamification, André. Arroba Play Gamification. Game gente. com I, tá, É gente? gamification. Gamification. Ali pode encontrar. A gente posta muito das nossas aspirações, das nossas No entregas. nosso dia a dia. E nosso dia a dia no escritório maluco. Né? É isso. E aí, Igor, Agradecer. quem ganhou esse jogo? Todos ganhamos. Todos muito ganhamos. Boa. Sensacional, Obrigada valeu. Ó, Obrigado, André, especial. Johnny. Sei, quero voltar Drone. já. Dá Não pra é? voltar? Não é? Podemos voltar já? Podemos. Pra fazer a de gente- novo? A gente Bora. marca, já tem gravações pro ano todo. Joga esse dado aí, vamos Ah. ver se a sorte está com a gente. Ó, número Bora Bora Sempre. começar. A primeira gravação de Ah, 2026. Isso Gente, aí. obrigada. Valeu, gente. Vençam a vida. Beijo. Tchau. Beijo. O Fala TD é produção Bravende, em parceria com a ABTD. Aprendizagem e educação corporativa. Com Eli Soares e Igor Coso.